Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender, amar, ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho, e boa noite, nossos queridos ouvintes do programa Tocando em Frente. Estamos aqui mais este sábado, né, dia 19 de setembro de 2015, levando adiante mais um programa que fala sobre o tema da dependência química. Eu, Ivanildo de Andrade, psicólogo, apresentador deste programa, todos os sábados aqui a partir das 7 horas da noite. Você pode entrar em contato conosco também pelo WhatsApp 98371-9681. Repetindo, 98371-9681. Não se esqueça, DDD 11, São Paulo, ok? Também pelo Facebook, facebook.com/Tocando em Frente. Vá lá, acesse a página no Facebook do programa Tocando em Frente. Curta conosco, mande suas mensagens, perguntas, que a gente vai tentando e falando aqui ao vivo o seu nome no ar, ok? Se você tem problemas, dificuldade para ouvir o programa pela rádio, pelas ondas do rádio, você pode ouvir pela internet. Bastidoresdoradio.com, rádios e tvs.com, em todo o Brasil, quiçá no mundo inteiro, exatamente. Gente, é o seguinte, hoje nós temos a participação aqui no programa do nosso querido, olha só, hein? O Ivanildo já é difícil de encontrar, dois então nem se fala. Ivanildo José está aqui hoje conosco, vai falar um pouco sobre o seu trabalho na Casa Dia, né? Sobre a sua experiência na área da dependência química. Vamos ouvir também a opinião dele sobre esse tema tão falado hoje na mídia, um tema importantíssimo, que é sobre a questão da descriminalização das drogas, ou seja, do porte, do uso e do plantio. Vamos ouvir aí do Ivanildo José, que trabalha na área, né? Há alguns anos. A gente já ouviu um pouquinho hoje a história dele, até para saber um pouquinho, né? Sobre o trabalho que ele realiza, inclusive nessa Casa Dia, que fica aqui na região do Tatuapé. Ed, já peço aqui para ele dar o boa noite a vocês. Boa noite, Ivanildo José. Boa noite, gente. Boa noite, bom sábado. Estamos aqui à disposição, né, para a gente responder algumas questões que for possível. É isso aí, Ivanildo, muito obrigado pela sua presença. Ele e a sua queridíssima amada Emanuele. Ai, meu Deus, já tomei uma bronca aqui. Emanuela tá aqui do ladinho também, tirando umas fotinhos. Obrigado, Emanuela, pela presença também aqui na rádio, nos estúdios da rádio da 9 de Julho. Ok, gente, vamos fazer o seguinte, hein? Mande sua mensagem aí pelo Facebook. Nós estaremos aqui antenados, concentrados também pelo WhatsApp, já para poder interagir com vocês. Enquanto isso, vamos ouvir a música Amor para Recomeçar, do Barão. 3932-1600, ligue. A rádio onde o ouvinte fala. Pensamento de hoje. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Platão. Muitas pessoas esperam ou infelizmente só mudam a sua perspectiva, a sua maneira, o seu modo de enxergar e de ver, ou até mesmo de viver a vida, quando passam por situações difíceis, turbulentas, por alguma perda, por alguma dor. E aí nesse momento ressignifica, tem a possibilidade, acaba até, muitas pessoas conseguem, né, ressignificar a vida e perceber quantas coisas importantes, boas, bacanas acabaram deixando de lado. E tantas outras não conseguem, né? Porque uma crise você pode tanto vencê-la
superá-la, mas quantas pessoas acabam também caindo num processo de adoecimento, né, de perdas, como é o caso da dependência química. O familiar, o próprio dependente, ele entra num processo de adoecimento e não percebe o valor que tem na sua vida. Então vamos pensar assim, né, gente? Será que é preciso chegar a uma crise para a gente começar a valorizar a nossa vida ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor? Acho que não. Acho que a gente pode fazer isso valorizando mais o que nós somos e o que nós temos. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. É isso aí, pessoal. Bom, assim, ó, Facebook do programa, facebook.com/Tocando em Frente. WhatsApp, Eliane, lá do Gábata, né? Lá de São Roque. Obrigado, Eliane, pela sua audiência, dizendo assim, bom programa, Ivanildos, né? 2 Ivanildos, Ivanildo ao quadrado. Obrigado, Eliane, um abração pra você também, ao João, a todos vocês que estão aí na escuta do programa. Mandando também um abraço pro Rodrigo Alves, que está com um projeto bacana lá em Boguaçu, o Centro de Reabilitação Nova História, Guerreiro, né? Guerreiro, é isso aí, Rodrigo, tamo junto. Um abração pro Amauri, que sempre está conosco também, fazendo um trabalho muito bacana lá na Zona Sul. O Amauri que faz um trabalho interessante na Fundação Casa, tem umas histórias muito legais de resgate, né, à vida de muitas pessoas. Eu quero aproveitar esse começo de programa, né, para me apresentar a vocês que de repente estão me ouvindo pela primeira vez. Eu sou psicólogo, me chamo Ivanildo de Andrade, atuo na área de dependência química desde 1999, já fazem 16, 17 anos. O programa Tocando em Frente, ele foi ao ar em 2013, exatamente no dia do meu aniversário, né? Foi um presente de Deus, na verdade. No dia 15/6/2013, foi ao ar o primeiro programa Tocando em Frente. Na época, eu fui convidado pelo padre Estevão, que era o âncora do programa, e me convidou para participar com ele. Achei muito interessante, fiquei um pouco de receio, mas viemos. E é interessante que depois de 2 anos, né, completamos 2 anos agora em junho, então todo dia 15/6 o programa completa um aniversário juntamente comigo. Então há 2 anos a gente vem trabalhando, a gente percebe o quanto o programa cresceu, o quanto as parcerias que a gente tem conseguido têm funcionado, algumas oportunidades têm surgido para a gente conhecer mais e mais pessoas. E o Ivanildo José, por exemplo, que está aqui hoje, é um fruto desse processo do programa, da Rádio 9 de Julho, né, do programa Tocando em Frente, assim como a parceria que a gente tem com o Amor Exigente, o Ronaldo, o Luiz, a Dona Mara, o Padre Haroldo, o Florentino também, que começou a participar do programa este ano, no começo do ano de 2015, também tem ajudado a gente a divulgar e a produzir cada vez mais qualidade no programa. Então eu quero deixar essa informação para que vocês entendam que esse programa já tem 2 anos aí de vida, e a todo sábado a gente tenta levar o melhor para vocês como informação, porque a informação realmente é a melhor ferramenta, o melhor instrumento para vencermos a dependência química. E hoje nós estamos aqui com o Ivanildo José, que vai nos falar um pouquinho sobre essa sua trajetória, né, a trajetória dele dentro da questão da dependência química, e vai se apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho do trabalho dele na Casa Dia, aqui em São Paulo. E eu também estarei aqui ouvindo um pouquinho a história dele para conhecer um pouco mais. E a Adriana Moraes, né? A Adriana Moraes, que é uma grande colaboradora, uma grande amiga nossa, do Ivanildo também. E um abraço, tá, Adriana? Adriana Moraes é psicóloga, especialista em dependência química. Nos ajuda também, às vezes, dando algumas sugestões, né? Então, é interessante até pra gente saber quantas pessoas estão hoje envolvidas com o trabalho, nos ajudando, inclusive, a criar essas pautas aqui pro programa. Boa noite, Ivanildo José, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco no sábado à noite. A gente queria ouvir um pouquinho de você, a sua história e principalmente um pouco do trabalho que se realiza lá na Casa Dia, em São Paulo. Boa noite, Ivanildo. Também agradecer a Adriana que sempre está pedindo para a gente dar opinião também nas coisas que ela escreve, né? E também tem pedido muita orientação nessa área, né, para que a gente não fique só com uma visão de funil. Mas hoje eu dizia para um pessoal que dificilmente alguém se envolve com dependência química quem não passou por um processo.
seja ele um processo, né, da própria dependência ou da codependência. E eu comecei esse processo em 2000, lá na Casadia, porque eu sou alcoólatra, e como eu era executivo de um banco de investimento, e o dono desse banco montou uma comunidade terapêutica, e como eu fui me perder no álcool, então ele me resgatou, e ele me apresentou uma comunidade terapêutica, que é a Casadia de São Paulo. Eu estive lá por um período de 4 meses, depois ele montou uma segunda unidade em Ibiúna, me mandou para lá. E em 2004 eu retorno à Casadia em São Paulo, ali no Tatuapé, aonde continuo até hoje. Esse é o meu começo, e aonde as pessoas dizem, mas é só o álcool, e o álcool é que destrói, ele é silencioso. Milito nessa área desde 2009, sou militante, ativo, participo de alguns movimentos. Esse ano agora eu recebi lá uma medalha do secretário de esporte, Jean Madeira. Embaixador do esporte, mas na área da prevenção do uso de drogas. E da prevenção ao uso de substâncias, de drogas, né? Porque eu já conheço o então secretário há 2 anos, e nós começamos já um trabalho há 2 anos atrás para a gente tentar montar um fórum para ouvir as comunidades terapêuticas, que na verdade a ideia era tentar organizá-las, porque a gente ouvia muita história de que elas são fechadas por não ter um beliche, elas são fechadas porque ela não tem um fogão industrial, elas são fechadas por uma série de motivos, e aí nós começamos a tentar mexer com isso. O que você está querendo dizer que às vezes um trabalho ele é fechado por não ter às vezes o mínimo para continuar. Tem todo um desejo, tem uma força de vontade, tem o querer ajudar, mas falta porque as pessoas não entendem dessa forma. Eles preferem fechar o trabalho do que orientar essas pessoas, capacitá-las, às vezes correr para doar um fogão industrial, mas eles preferem que isso não aconteça, isso seja fechado, por acreditar que as pessoas não podem fazer esse tipo de trabalho. É preferível que eles deixem essas pessoas na rua. Ivanildo, você que tem essa experiência, até pra gente já ir tocando essa bolinha, então você está querendo dizer o seguinte: é necessário ter uma legislação, aquela coisa toda, mas você acha que tem alguns casos, poderia-se ter uma outra forma de atuar do que simplesmente fechar? É que quando as pessoas... Eu tenho muitas dificuldades de compreender algumas coisas. Por exemplo, quando as pessoas falam em rede, o que é trabalhar em rede? Muito bonito isso de se falar. Mas na hora da ação, não é assim que acontece. Quer dizer, trabalhar em rede, vamos trabalhar em rede. Eu deveria, a minha comunidade, ela deveria procurar o UBS da minha região, procurar ou o meu AMA da minha região. E se esse AMA disponibilizasse um médico para ir na minha comunidade uma vez a cada 15 dias, olha o trabalho que seria feito. Nós seríamos vistoriados pelo poder público, nós faríamos um trabalho de qualidade e ninguém precisava perseguir ninguém. Mas não é isso que acontece, porque quando nós batemos na porta dessas pessoas, se a gente não tiver, nome, se a gente não tiver nome, nós não somos atendidos. Essa é a dificuldade, então, para quem está tentando fazer esse trabalho e não tem esses recursos financeiros, não é abastado financeiramente para poder ter toda essa estrutura que é cobrada. Outro dia uma pessoa me ligou que ela queria se internar comigo. E ela queria que eu disponibilizasse um quarto. Eu não estou dizendo que eu sou bom, que eu sou melhor que ninguém. Mas eu gosto de deixar as pessoas no mesmo nível. Eu sou igual a todo mundo. E ela queria me pagar um quarto, mas ela queria ficar sozinha. Essas pessoas não precisam da comunidade terapêutica. Porque ela pode ficar em qualquer lugar. Ela não precisa ficar comigo, porque ouviu falar do meu nome em algum lugar. Ela pode ir para uma clínica de alto nível e pagar o que ela queria me pagar. E eu disse para ela que eu não poderia aceitá-la. Senão você estaria
fazendo ela como diferente. E aí isso geraria um clima muito ruim. Um clima muito ruim dentro da minha comunidade. Uhum. Então, as pessoas às vezes não entendem isso. Existem perfis, né? Eu não faço acepção. Por exemplo, se eu colocar uma pessoa dentro da minha comunidade sem recurso, ninguém precisa saber que essa pessoa está dentro da minha comunidade numa vaga social. Uhum. Porque senão, que a gente queira ou que a gente não queira, essa pessoa ela vai ser discriminada. Vai ser discriminada. Ah, tá. Entendi. Não é pelos outros. Pelos outros, né? Você não paga, né? O que você está falando? Como se isso fosse deixar a pessoa melhor ou E pior. é interessante você trazendo isso, porque aí a gente vê que mesmo dentro de uma comunidade terapêutica, mesmo se falando de dependência química, de uma pessoa que está adoecida, ainda assim acontece esse tipo de discriminação, né? Social e tal. E por isso que quem trabalha ali na ponta, ali no dia a dia, sabe de algumas coisas que às vezes as pessoas não têm nem noção nem ideia, né, Ivanildo? Pois é, isso acontece muito. Uhum. Mesmo, por exemplo, eu sou contra quem joga comida fora, mas às vezes a pessoa chega tão debilitada que o olho dela é maior que ela suporta. E ela acaba não comendo tudo e as pessoas dizem assim, na rua você não tinha o que comer, aqui você está jogando fora. Eu não estou dizendo que jogar fora está correto, eu estou dizendo que não tem... A gente acaba discriminando dentro da própria comunidade. Porque é um processo de reeducação, até alimentar, né? Exatamente. Eu costumo dizer que chama síndrome de rua. Síndrome de rua. A pessoa coloca mais do que ela pode comer. A falta, né? Durante tanto tempo. Tanto tempo, aí ela coloca mais do que ela pode. Vai se habituando. Isso, aos pouquinhos ela vai se habituando. E aí você disse que você começou a trabalhar a partir de um problema problema pessoal. Pessoal, né? Pessoal. E desde 2009 é que você está à frente da Casa Dia desde 2009. E como que é a Casa Dia, né? Como é que ela funciona? Bom, desde que eu assumi, eu tenho assim travado algumas batalhas que não é tão fácil. Porque eu não vejo que uma pessoa ela precise ficar dentro de um espaço por 6 meses. Eu não consigo conceber. Porque ela fica meio que um animal dentro de uma jaula. E quando ela sai na rua, depois de 6 meses, ela sai perdida. Ela sai com medo da rua, com medo das pessoas, com medo das situações. E eu digo que muitas vezes essa pessoa volta a usar droga para ela se internar novamente. Porque ela cria um ciclo vicioso que ela já está habituada, né, com droga, ela acaba criando com a comunidade terapêutica, ou com as clínicas. É que a gente chama de institucionalização, né? Institucionalização. Tem medo da rua. Da rua. Então, o que nós estamos, desde então, tentando fazer? Tentando. Ver que perfil é esse. Se essa pessoa realmente precisa de uma internação. Se ela não precisa de um ambulatório. Se ela não precisa ir ao CAPS. Se ela precisa ir a um psiquiatra. Se ela precisa ficar numa moradia. Para que ela comece a andar sem esse medo da rua. De botar R$10 no bolso. Porque a gente precisaria ter esse processo. E que a gente não tem. Porque, até falando um pouco do Free Mind, né? Que nós fomos aí, o Tom Brown, ele disse que existem características de acordo com o continente, né? Então, na Ásia existem mais ações de prevenção. Na América Latina vem muito mais ações de tratamento. E tudo isso que está falando, se a gente se for pensar, é reinserção, né? Reinserção. Processo de reinserir a pessoa na sociedade, voltar a conviver. CAPS, ambulatório e moradia, né? Moradia assistida, ambulatório, é quando a pessoa já começa a ter uma integração maior com a sociedade, de volta pro dia a dia. É isso mesmo? É isso. Eu costumo dizer, né, com uma coisa muito, acho que, desculpem vocês, mas dizer assim, é igual um cachorro quando cai do caminhão de mudança. Ele não sabe para onde correr. Fica perdidão, né? Fica perdido, porque falta apoio. O dependente, quando ele sai da comunidade, uma coisa esquisita que acontece é que ele perde a habilidade de se socializar. Ele perde essa habilidade. Porque ele convive num meio onde as pessoas falam uma língua só. É protegido, né? E uma linguagem única.
Também. É uma linguagem única, verdade. eu costumo dizer que é criado um dialeto próprio das comunidades terapêuticas. Dialeto. São dialeto. Né? Porque lá é só seu julgamento, né? Só por hoje. E isso aí... Uma linguagem própria, né? Uma linguagem própria. Eu preciso de ajuda. Outro dia um garoto chegou e disse que ficou muito mal numa padaria, porque ele foi comprar um cigarro e ele pediu ajuda no cigarro. Ele disse, me dá uma ajuda no cigarro, porque dentro da comunidade tudo tem que pedir ajuda. E quando ele saiu para comprar um cigarro, ele disse, me dá uma ajuda no cigarro. E o cara falou, não, aqui eu vendo. Porque ele se habituou, né, com o dialeto. Ele queria comprar. Mas a palavra que ele usou foi ajuda. E o comerciante entendeu ajuda como um pedindo. Como um pedido. Entendi. E ele disse, não, aqui eu vendo. E isso causou um impacto nele. Aí ele começa a não saber o que ele vai falar. Como ele vai se expressar. É um reaprender, né? É um reaprender. Por isso que eu acredito que a importância das moradias, para que antes dessa pessoa, né, tomar esse susto, ela vá se habituando a ir e voltar. Né? E está falando disso, dessas dificuldades, e alguém orientando, né? Porque agora nós precisamos reorientar essa pessoa. Porque esse processo de colocá-lo de volta na sociedade é, como você está me dizendo, é como se fosse um segundo parto, né? Sai do útero. Exatamente. Vai para fora. E o que ele encontra ali? Exatamente isso. Hoje eu estava com uma pessoa e ela me disse, e ela dizia assim para mim, mas como saber que a pessoa está preparada para sair, né? Ixi, como que a gente vai ter uma resposta para isso objetiva, né? E aí uns que estavam lá me disse uma coisa que eu trouxe até para partilhar hoje. Ele disse assim, só está preparado para sair quem está disposto a ficar. Olha que loucura. Só está preparado para sair quem está disposto a ficar. E eu comecei a pensar sobre isso e eu falei, caramba, onde é que essa pessoa tem razão? A ansiedade do dependente é tão grande no sair que ele se atropela. Ele se atropela. Ele não está mais ouvindo aquilo que eu te falei, né? Ele está dentro de uma jaula. A ansiedade dele é tão grande de sair que quando você abre a jaula ele não quer sair. Ficou condicionado, né? Ficou condicionado. Assim, são só experiências dos anos, tá? Eu tenho um pátio pequeno, né? Não é um pátio grande, deve ser uns 500 metros quadrados. E eu vi um menino, ele andava no pátio e ele fazia um quadrado. Eu comecei a observar e a contar quantos passos ele dava. Eu me lembro até hoje que ele dava 43 passos. E eu chamei e perguntei o que ele estava fazendo. Ele falou, não, estou só andando. Eu falei, por que você só dá 43 passos? E ele me disse assim, porque na cadeia era isso que eu fazia. Eu falei, você contou os passos? Ele falou, não. Olha o condicionamento. Ele se condicionou a dar 43 passos, porque era o espaço que ele tinha na cadeia. Né? Quando ele saiu, ele ficou preso no espaço. Nossa, é verdade. Ele está preso no mesmo espaço. Então, aí as pessoas, quando diz assim, vamos ressocializar, a gente precisa pensar o que nós estamos fazendo. Ressocializar não é devolver a pessoa para a família. Simplesmente isso. Fazer isso é devolver a pessoa para o conflito. É por conflito. Jogar no meio da crise. No meio da crise. Cria-se uma crise, mas não, de repente ele não tem condições de saber administrar essa crise. Né? Não sabe, porque assim, a primeira, por exemplo, a pessoa chega, ele vai à sala de autoajuda. Ele se atrasou 5 minutos. Se instalou uma crise. A família, imediatamente ela volta àquela condição do conflito. E aí começa a disparar nessa pessoa tudo aquilo que ele já viveu, que ele fez, que ele prometia e não fazia. Sabe, que ele prometia chegar no horário e não chegava. E ele atrasou 5 minutos. A família traz uma memória. Uma memória, né, bem anterior. Bem anterior.
e atribui de novo aquele mesmo impacto daquela aquela emoção, aquela frustração lá de trás para o momento presente, mas assim, é uma incoerência, né? É incoerente, por isso que eu não defendo essa volta imediatamente. Eu não defendo isso. Eu defendo que essa pessoa, ao longo de um processo, ela vai adquirindo as novas ferramentas. A família tem que estar inserida nesse contexto, porque senão a crise ela volta a ser instalada. E aí a gente costuma sabe dizer o quê? Às vezes a família quer que o sujeito use droga. Fator de risco. A família, em vez de ser fator de proteção, acaba sendo fator de risco. Exatamente. E como é que você tem essa concepção hoje, essa ideia clara e que a gente percebe, estuda, conversa nos congressos? É isso que tem que acontecer mesmo. Mas quando foi que você começou a ter essa ideia, a perceber esse processo posterior ao tratamento? Lá no ano 2000, eu tive essa dificuldade. Vamos fazer o seguinte, você fala sobre isso, já vai até ajudando a gente. Vamos fazer um pequeno intervalo, aí a gente volta, né? O intervalo aí pra como é que fala? Para buscar dinheiro, enfim, para os nossos patrocinadores, enfim. E enquanto isso, você pode interagir conosco aí na página do Facebook, já mandando um abraço para Kátia Maderique, Maria Rita Gali Loredo, a Terezinha Aparecida Stabile Silva, Carlitos Quinteiro, Emanuel tá aqui. Adriana Moraes, todos que estão curtindo conosco a rádio, e um abraço pro Rodrigo que falou boa noite a todos do Tocando em Frente. Vânia José, que Deus te abençoe grandemente. Instituto Nova História, Rodrigo, grande abraço, Rodrigo Guerreiro. Vamos agora pro intervalo aos
Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, sábado, dia 19 de setembro de 2015. Kátia Maderick tá mandando um abraço para nós aqui, falou que parabéns pelo programa. Adriana Moraes também dizendo obrigado ao Ivanildo José por dividir, partilhar um pouco da sua história conosco. Um abraço também aí para a Bernadette Borges Jorge, para, deixa eu ver quem mais aqui curtindo o programa, Maria Rita Loreto, já falei esses nomes, enfim, tem uma galera bacana aqui curtindo a página, o Calixto Nascimento lá de Caconde, compartilhando e curtindo também, a Sati Siqueira também conosco, Patrícia Franco, um abraço pra minha irmã, Patrícia Franco, que também tá lá ouvindo o programa, Donizete Peso Livre, enfim, todo esse pessoal que está aí curtindo, ouvindo o programa. Voltando ao tema do primeiro bloco, Ivanildo, como é que continuando o seu raciocínio, né, sobre a questão do primeiro bloco. Então, como é que essa questão do trabalho com a Casadia, essa questão do condicionamento, essa questão da família nesse papel do retorno do dependente, dessa pessoa que fez o tratamento ao processo de ressocialização e até mesmo de sobriedade? Bom, boa noite novamente. Continuando aquele raciocínio, era assim, por que eu penso dessa forma? Porque quando eu saí quando eu terminei meu prazo na internação e quando eu fui buscar me empregar, eu tive muitas dificuldades. Dificuldades em encarar as pessoas, dificuldade em dizer aonde eu estava, por que eu estava tanto tempo desempregado. Então, desde então, eu criei uma ideia que as pessoas não poderiam ficar tanto tempo internada e não poderia sair e retornar imediatamente ao seio da família. Por conta, na verdade, que a família, ela diz que ela vai à sala de autoajuda por uma imposição das próprias comunidades terapêuticas. Ela diz assim, se você não for à sala de autoajuda, você não tem o visto para visitar teu parente, teu filho, teu marido, tua mulher. Então, isso é uma imposição. Uma imposição. Não é uma coisa que a pessoa vai por livre e espontânea vontade. É livre e espontânea pressão, né? Livre e espontânea pressão. Muitas pessoas me criticam por conta disso, porque eu acredito que cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade. A responsabilidade não é só da comunidade terapêutica. A responsabilidade também é da família. É a corresponsabilização no processo. É a corresponsabilização. Que as pessoas muitas vezes não entendem quando nós dizemos, olha, vocês precisam de ajuda. E aí eles dizem, mas o doente é ele. É ele que bebe, é ele que usa droga. Nós não temos nada com isso. Uma vez me disse assim, uma família, que chamou a pessoa de maldito, né? Desculpa aí, o termo, mas ele diz assim, por que a gente vem num lugar desse ouvir as desgraças dos outros, se nós temos nossas próprias desgraças? Então, quando se fala, né, são poucas as famílias que entendem que ela precisa ajudar. Ela precisa ajudar para que aquela pessoa não volte ao velho hábito. E o velho hábito não é legal. O velho hábito é o hábito da irresponsabilidade. É o hábito de não só pensar em si e não pensar nos outros. Então eu criei essa ideia que as pessoas não poderiam voltar para o seio da família imediatamente após essa internação nas comunidades terapêuticas e nas clínicas. Eu acredito que se o trabalho for estruturado, aonde a comunidade terapêutica comece já a fazer essa inserção e a conscientizar esse acolhido, que ele vai para uma moradia e que essa moradia vai ajudá-lo a reinseri-lo, como? Na escola, ele voltar a estudar, ele se capacitar, e se ele já tiver essa capacitação, inserir ele no mercado de trabalho.
Aí eu acredito que nós vamos ter um pouquinho mais, né, de sorte. Ivanildo, você falou sobre coisas, na verdade, de ações que precisamos realmente retomar, falar mais. Família no processo de corresponsabilização, no tratamento, como se pode pensar o processo de ressocialização, reinserção social, a questão de moradias assistidas. Gente, isso só demonstra o quanto ainda falta, o quanto ainda precisa ser feito, né, no trabalho com a dependência química. Mas falando um pouco de prevenção, né? Fala um pouco para nós sobre o seu trabalho que você fazia com a Isilda Alves no programa Jovem Pan, Pela Vida Contra as Drogas. Eu conheci a Isilda através de um amigo, né? Vou dar uma boa noite para ele, tenho certeza que ele está nos ouvindo, que é o Miguel Tortorelli, né, lá do Amor Exigente, vice-presidente do Amor Exigente. Então ele me apresenta a Isilda por uma necessidade que ela precisava levar algumas pessoas a falar nas escolas para os meninos, e aí o Miguel disse: procura Ivanildo que quem sabe ele te ajuda. E aí ela me procurou e nós começamos a fazer esse trabalho nas escolas, indo às escolas, nas escolas de todo, né? Nós fazíamos só aqui a Grande São Paulo, o ABC, e a Ribeirão Pires, Osasco, então nós fizemos toda a Grande São Paulo. Quando ela ia fazer os trabalhos, então a gente, ou eu ia, ou eu mandava sempre 2 pessoas com ela. É uma amiga muito querida e nós fizemos isso durante 2 anos. O último trabalho foi no São Paulo Futebol Clube, no dia 24 de dezembro do ano passado. Os São Paulinos ficaram com muita inveja porque a gente estava lá. Agradecer, né, ao pessoal lá do São Paulo também, porque eles nos acolheu muito bem, muito bem. E uma coisa que eu gostaria, aí é um pedido mesmo, a Isilda não me pediu para fazer isso, né? A Jovem Pan não me pediu para fazer isso, tá certo? É uma pena que o trabalho foi descontinuado, é uma lacuna que foi aberta dentro da prevenção no estado de São Paulo. Ninguém, não aparece uma pessoa para patrocinar esse programa. Foi um programa que foi feito com uma maestria incrível pela Isilda e hoje ele está descontinuado. Nós precisaríamos, na verdade, que alguma empresa fizesse esse patrocínio. Porque esse programa, a Isilda no nosso aqui disse que chegou a atingir cerca de 500 mil de indivíduos, né? Crianças, jovens, uma centena de escolas espalhadas aí por São Paulo. Quer dizer, é um programa de prevenção, né? Você vai nas escolas falar para os jovens que são hoje os mais assediados, né? Na questão do consumo de bebida, de maconha, de drogas, né? Como é que você via esse trabalho? Como é que você, por exemplo, quando você foi no São Paulo, qual era o público? O que tentava, quem vocês estavam tentando atingir lá nesse trabalho? Lá nós estávamos tentando atingir os meninos, né? Que tá na base. Então eu sempre levava alguns meninos que tinha, por exemplo, frustrado a carreira de jogador de futebol. Por causa das drogas. Por conta do uso de droga. Então eu levei 2 meninos lá, São Paulinos, né? Que a carreira foi interrompida pelo uso de droga. Lucas Vibra lá atrás, ó. Você fala São Paulino, Lucas Vibra lá atrás. É isso aí. Então, esses meninos, a carreira dele foram interrompidas por causa do uso de drogas. Por uso de drogas, são São Paulinos, então eu os levei para falar com os meninos sobre isso. Então, né, gente, eu acho que é interessante o que o Ivanildo fala, porque existem muitos projetos, muitos programas que são descontinuados por falta de verba, né? Esse programa na Jovem Pan, Pela Vida Contra as Drogas, com a Isilda Alves, durante anos foi realizado. Um abraço para a jornalista Isilda Alves, faz um trabalho muito bacana, né? E Ivanildo José também fez parte desse processo. Ivanildo, mais uma coisa, eu queria saber de você, que trabalha com a questão da dependência química, que já deve ter
com certeza tido várias experiências aí com os seus internos, clientes, enfim. O que você acha dessa questão da descriminalização das drogas no que tange ao porte, ao uso e ao plantio? Um tema que o senhor Miguel Tortorelli hoje está aí também lutando muito lá junto ao STF, junto aos ministros. Nós também da Rádio 9 de Julho, do programa Tocando em Frente, estamos aí bastante alinhados com quem não é a favor desse... Qual é a sua opinião sobre isso? A minha opinião é muito simples. Outro dia eu estava brincando com as pessoas e eu dizia, eu posso sair preso, mas eu vou falar o que tem que ser feito, o que tem que falar. Essas pessoas que defendem, elas deveriam pegar, por exemplo, me chamar e dizer assim, olha, eu tenho um filho de 10, 14, 15 anos e gostaria que você desse umas 2 pedras de crack para ele fumar. E aí depois você vê o resultado e aí você pode tomar a sua decisão como juiz. Como juiz dizer assim, olha que bacana que é o crack, vamos descriminalizar esse negócio. Olha, o meu filho, que está na escola e ele todo dia ele está fumando um baseado. E aí ele começa a não ir mais na escola, ele começa as notas, que se ele for, as notas dele vão cair bruscamente, ele vai não ter mais as suas memórias recentes, o nível de aprendizado vai cair. E aí depois eles têm que me chamar e falar, e agora, eu sou a favor ou eu sou contra? Porque a gente só tem que tomar uma posição se nós tivermos certeza do que nós estamos falando. Se tem meia dúzia dizendo que isso é bom e 80% da população está dizendo que é ruim, então esses caras se acham melhor que nós, melhor que a maioria da população do país. Então, se eles se acham melhor que 80% da população do país, eles têm que viciar seus filhos. Vicia seus filhos primeiro. Depois você fala sobre esse assunto. Vai lá no Uruguai e faz seus filhos morar lá. Lá tem 6 plantinhas. Põe em casa. Deixa eles usando. Depois me chama pra gente ver o resultado. Tenho certeza, senhores, que a favor dessa discriminação, faz isso. Sabe? Faz isso. Leva seus filhos lá pro Uruguai primeiro. Sabe? Interna ele dentro de uma casa onde tem 6 plantinhas. E depois vocês falam. Vocês dizem, olha, eu sou a favor porque meu filho é um lesado. Olha, o meu filho, ele agora... ele desenvolveu uma esquizofrenia, coisa básica, mas é só básico no filho dos outros. Eu quero ver na hora que ele está dentro da nossa casa, com os nossos filhos, correndo atrás nas favelas, a polícia prendendo e dando tiro. Aí eu quero ver o garoto que perdeu a oportunidade de estudar, o garoto que, senhores juízes, senhores do movimento de liberação, faz uma luta para voltar ao uso do tabaco. Vocês não querem fazer tudo isso? Façam. Agora eu quero ver quem cuida. Mas vocês têm que experimentar na sua carne de vocês. É na carne que a gente experimenta as coisas. Para depois a gente ver se é bom. Dizer para o filho dos outros é simples. Eu quero ver dizer para os nossos filhos. Como é que é isso? Como é que é chegar dentro de casa e ter um garoto querendo ser um passarinho? Mora lá no 6º andar de um prédio e tem a ideia de voar. E voa. Eu conheço um caso do menino que estava fumando maconha, ele voou do 6º andar e se estatelou no jardim do prédio. Então, se vocês tiverem essa experiência, vocês têm que aí sim tomar uma posição. Se vocês não têm, deixa como tá. Porque eu acho que vai ser melhor. Eu acho... não, acho não, né? Eu acredito piamente nisso que o reverendo fala. É o que nós conversamos com o pessoal que faz o trabalho com grupos de família, amor exigente, enfim. E é o que você diz, né, Reverendo José? Às vezes as pessoas estão tomando essas decisões, eles não vivem ou não têm essa experiência em casa, né? Porque quem tem essa experiência em casa, com certeza, jamais aprovaria. Inclusive o próprio dependente químico que já fez o uso, ele não aceita, ele não aprova, porque ele sabe muito bem onde isso vai chegar. Acho que foi uma posição bem contundente. A gente precisa realmente dar voz às pessoas que querem e possam falar sobre isso, mas com experiência.
Alguém que vive isso todos os dias, inclusive com uma história como essa, porque é verdade, né? O menino usa uma maconha e aí ele entra num estado de êxtase, né? Tem alucinações, enfim, delírios, tem às vezes aí uma falsa ideia de prazer e acaba querendo, né, voar, né? E é verdade, tantos casos de jovens que acabam morrendo por causa dessa questão da maconha. O Calixto Nascimento já mandou um abraço aqui pra nós. Tô aqui tô ouvindo, manda um alô pra nós. Mandei e mando de novo. Calixto Nascimento lá de Caconde, um grande abraço pra você. Aqui tem mais uma pessoa aqui pelo nosso WhatsApp. Ouço quase todos os dias o seu programa e os demais programas da Rádio 9 de Julho. Não consigo pegar pela rádio, só internet. Sou de Osasco. Pois é, pela internet ou a Rádio 9 de Julho AM 1600. Mas pela internet, bastidoresdoradio.com, radiositvs.com. Ivanildo, são 19 horas e 56 minutos, temos alguns minutinhos. Quero deixar agora aberto para você falar, mandar a sua mensagem, deixar aí contato, alguma coisa que você queira dizer agora para os nossos ouvintes, né, para as famílias que estejam aí sintonizadas conosco. Primeiro, eu gostaria de dizer às famílias que não desistam dos seus filhos. Não desista dos seus parentes, dos seus maridos, mulheres, esposa. Não desistam, não desistam. Não desistam porque eu não acredito que existe um tratamento único para todas as pessoas. Nós precisamos estar buscando. Se não deu certo na comunidade terapêutica, vai lá fazer um tratamento holístico, busca fazer, mesclar tratamentos, que um tratamento vai servir para o teu parente, para o teu filho, não desista dele. Principalmente mãe. Mãe não pode desistir de filho, é proibido. Pelo amor, né, enorme, imenso que elas sentem. Então não dá para desistir dos seus filhos. Eu estou na Casadia, lá no bairro do Tatuapé. Se você precisar de uma ajuda, de conversar, sabe, de fazer um programa, liga pra gente, marca lá uma visita, né, pelo telefone, lá é 11 2671 7332. Fala lá com o Pedro. Falar com o Pedro no telefone 2671 7332 ou 2779 6420. Fala com o Pedro, agenda lá com ele, que né, passa lá, vamos ver qual é o melhor tratamento. Nem sempre o melhor tratamento é a internação. Vamos fazer essa avaliação. Vamos ver se não é um ambulatório que essa pessoa precisa, se ela está trabalhando. Não, será que há necessidade dessa pessoa se afastar do seu trabalho? Às vezes não, porque essa pessoa precisa de apoio. Então liga lá, marca uma entrevista, conversa com a gente, vê o que é melhor para o teu parente, para o teu filho. Não vai internando, que às vezes a internação ela acaba sendo prejudicial. Vamos ver o que é melhor. O que é melhor. Eu costumo dizer uma frase que eu gostaria de terminar com ela, que é assim: o que é melhor para mim, talvez não seja melhor para você. Pensa nisso. Obrigado. Obrigado a você, Ivanildo José. E é isso aí, nem sempre o que é melhor para mim pode ser bom ou melhor para o outro, né? Cada um, e ainda mais na dependência química, que você tem aí um leque de opções, até mesmo de tratamento. E o Ivanildo José hoje colocou muito bem aqui, né? E ainda falta muito, gente. Reinserção social, moradias assistidas, prevenção, olha o que ele falou. E a rede, gente, como é que funciona essa rede? Então a pessoa que tem lá um projeto, um centro terapêutico, uma comunidade, será que ele consegue ter acesso à UBS? O médico pode ir lá fazer uma visita? É interessante isso, você congrega, né, as ações, poder público, iniciativa privada, iniciativa social, né, como uma ONG, enfim, gente, tem muita coisa para ser feita e pouca gente querendo que isso aconteça. Por isso a Rádio 9 de Julho está aqui, o programa Tocando em Frente também, para ouvir pessoas como o Ivanildo, que é militante, ativo na área da dependência química e com certeza ajuda e leva adiante a sua história, a sua missão e a palavra de esperança. Como ele mesmo disse aqui, não desistam dos seus filhos, não desistam das pessoas que têm o problema da dependência química. Me despeço de vocês dizendo o seguinte: fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente com a jornalista Cleide Barbosa e em seguida com o programa Caravela do Fado com o padre Armênio Nogueira. Tenho 4 segundos, 3. Boa noite a todos vocês. Até sábado que vem. Uma ótima semana.
Juntos nós somos mais fortes. Tchau, tchau. Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade.